Depois eu dou mais uma lida aqui, o debate está bom aqui nos comentários. Hoje, né? Aliás, ontem o Flamengo retomou as atividades, começou as atividades, não físicas, mas né, já estão lá trabalhando, fazendo né, acompanhamentos lá com os médicos e aquela coisa toda, fazendo todas as avaliações, os testes também para o Covid. Hoje voltou novamente, parece que está terminando essas baterias, e aí hoje a gente se deparou aí com um encontro né, lá do nosso presidente, tanto do país como do Flamengo, do médico do Flamengo e outras pessoas também lá do Flamengo. Junto com o presidente, aí uma situação que eu quero até pontuar aqui é que, né, se você for para uma reunião para você debater a volta do futebol, que é uma outra questão, você poderia ter feito aquilo ali via né, conferência, né, acho que resolveria a questão, mas assim, ninguém naquela mesa está respeitando o isolamento social, nas fotos, ninguém está usando máscara, assim, ou seja, tipo, zero cuidado. Um médico, que é o chefe do departamento médico do Flamengo, que tem contato, que ontem estava todo igual um robô, todo tapado, parecia sei lá, um astronauta, aí hoje estava lá, ou seja, totalmente em desacordo essa situação. Eu queria que vocês falassem sobre isso. Vocês são a favor que se volte nesse momento as atividades do futebol do Flamengo e o que vocês acharam aí desse encontro da diretoria do Flamengo com o presidente Jair Bolsonaro? Eu acho que assim, a gente tem que lembrar sempre, né? E eu acho que a gente está em um momento muito peculiar da história brasileira, que a gente precisa relembrar fatores básicos e descrever o básico, né? O clube, ele não é 11 jogadores dentro do campo, ele não é uma sala de troféus, ele não é um endereço na Gávea, outro na Zona Oeste do Rio de Janeiro, ele não é uma camisa na loja, ele é muito mais do que isso. O clube é um farol. O clube é um farol que é movido por ideias, né? Se as ideias que o Flamengo representa, né? E a gente está falando sobretudo das ideias que vêm da nossa matriz, assim, se a gente pegar nas primeiras histórias do Flamengo, o Flamengo sempre foi um clube irreverente, né? Um clube de remadores sacanas, que sempre comemoraram no carnaval, sempre provocaram mesmo, sempre desfilaram já com tamanco para provocar rival, já fizeram tudo que podiam imaginar com os seus rivais do Fluminense. Então a gente tem reverência na nossa marca, a gente tem garra na nossa marca. Desde sempre o Flamengo, antes de ser esse clube popular, era o clube da força de vontade, e a gente é o clube que abraçou um projeto nacional muito cedo, nos anos 30. Então a gente tem a gente está marcado por ideias desde sempre, né? Isso que fez do Flamengo. Né? Então, eu acho que toda vez que eu olho para tentar entender da maneira que o clube, eu não estou falando só desse conselho diretor, estou falando do anterior também e de outros que a gente vai buscar na história, a gente tem que sempre pensar, não só no noticiário como está, mas assim, o que o Flamengo está propagando ali naquele momento. Né? E o que eu acho que complica o cenário de hoje, da avaliação do que aconteceu hoje. Né? Ontem, o Flamengo retomou atividades no centro de treinamento. Retomou atividades, inclusive muito significativo que, se você pegar as notas oficiais, não se fala em treinamento, se força a palavra atividades e avaliações. Então, retomou uma rotina de atividades e avaliações, vamos falar na linguagem de 1984, para não falar treino. Retomou essa rotina e hoje aparece essa foto do lado do maior sabotador da política de isolamento social no Brasil, que, para nossa desgraça, é o presidente da República. Assim, o que a gente está querendo propagar nesse momento? A gente, de novo, como a gente falou do caso do Moro no jogo do CSA, a quem serve essa agenda? A quem serve o Flamengo servir de clube propaganda para a vida que segue? Vamos retomar as atividades, quarentena não funciona. Para quem encaixar o Flamengo nesse discurso? A gente não precisa disso. Olha a situação do Flamengo, olha a situação da cidade em que o Flamengo está sediado. A gente está vivendo um cenário de colapso do sistema de saúde. Os jogadores não vão para uma UTI no SUS. Concordo plenamente, mas a massa da torcida vai. A massa da torcida vai. A massa da torcida tem muita gente respeitando, e os números, por mais que às vezes pareçam baixos, mas tem muita gente que está em necessidade, mas está respeitando. Torcedores desse clube também, que mensagem
a gente passa como instituição. Isso vai além de tudo que eu acho do Bolsonaro, a gente pode conversar um dia só sobre isso. Mas, assim, que mensagem a gente está propagando? Você tem que escolher em qual vanguarda você entra. Sempre. Em qual vanguarda você entra? Entrar na vanguarda do momento em que está se discutindo a relevância do isolamento social, você se juntar ao maior sabotador do isolamento social no Brasil e posar sorridente ao lado dele, isso para a gente é absolutamente inaceitável. Inaceitável. E eu estou aqui furioso e vou ficar muito mais se a gente seguir falando disso, mas assim, é algo que me escapa completamente. Como é que o Flamengo, como instituição, com missão a cumprir, pode se servir como peça num discurso de negacionismo, de contestação da ciência e de elevação da palavra de um líder que receita remédio para a população. E a gente encaixou, e o Flamengo está encaixado hoje por meio de uma foto que o Flamengo convidou, por meio de uma mesa que, de certa forma, o Flamengo quis estar. O Flamengo se convidou para esse cenário, se convidou para essa função de peça nesse discurso, que é um discurso absolutamente nocivo para o bem-estar do Brasil. O que a gente quer? O que a gente quer? Que sinal a gente quer passar? A gente não vai treinar sozinho. Quando a gente treina com todo o protocolo, porque assim, existe uma confusão sempre muito grande entre poder e dever. O Flamengo tem protocolos rígidos, tem um departamento médico incrível, tem dinheiro para botar todo o controle que precisa ter, ótimo, mas a gente não joga sozinho. E quando a gente retoma nossas atividades, clubes com menos recursos, que não tem condição de botar esse protocolo de pé, vão jogar também, vão treinar também. E eles vão ter desinfecção de todos os seus carros, um clube que está lá em 15º no Campeonato Carioca, um clube que fecharia, já estaria com portas fechadas nessa altura do ano. Que sinal a gente está mandando para eles? E olha, ainda tem um risco muito grande, porque assim, qualquer coisa que acontecer no futebol fora dos muros do CT do Ninho e tal, vão marcar essa foto de hoje. Vão achar que a gente esteve lá na ponta de lança desse movimento. É um ato que, assim, tem gente ligada à diretoria que se gaba do pragmatismo e do sucesso, e de quase assim, do sucesso empresarial e do sucesso esportivo, quase como se fosse uma marca da graça, como se Deus tivesse depositando o seu dedo em cima deles, assim, e fala, olha, é assim que se faz, é assim que se olha o mundo sem política e tal. Mas que pragmatismo é esse que nos coloca numa barca que está se mostrando absolutamente furada? Os números estão aí para todo mundo ver. Assim, minha mãe já ficou doente, eu perdi amigo com coronavírus. Eu perdi uma pessoa muito querida que conviveu muito comigo na infância também de corona. Tem outras tantas pessoas que eu sei que estão no CTI, pessoas próximas e tal. A gente botar o nosso dedo como instituição no grande painel de um discurso negacionista, de um discurso que promove a dúvida para promover a autoridade, para elevar uma autoridade que é uma só, que é a autoridade desse líder, que não é mais presidente, dessa democracia, que não é mais democracia, que é um regime, a gente botar conscientemente nossa marca lá, olha só, isso é demais para mim, desculpa, o discurso elevou muito, mas é muito forte. Fica à vontade. Não, e você vê que claramente é um endosso a esse posicionamento do presidente contrário à ciência, porque eles levam um médico para essa reunião. Eles levam um médico para o médico estar lá, contrariando todos os protocolos, né, recomendados pela OMS, e o médico está lá sorrindo ao lado do principal negacionista das medidas sanitárias no país. Então, você vê que não tem como dizer que era simplesmente um encontro político para para pedir um apoio que fosse para o retorno aos treinos, que enfim, Davi acho que já falou muito bem. Mas o simples fato do Tanuri estar presente, estar lá sorrindo, estar lá, é uma manifestação de apoio do médico. Então, eu acho que isso já torna muito mais grave, porque não é simplesmente o Landim que mas ele não entende disso, ele está lá só como líder do clube, ele está lá, ele não é médico, ele não entende nada, ele não precisa entender disso. Poderia até ser dito isso, mas não. Chamar um médico para endossar esse tipo de postura, eu acho que torna ainda mais grave a presença do Flamengo lá, nesse momento tão, tão delicado, em que todo o mundo consegue perceber
a necessidade do isolamento, de ter paciência para passar por isso, e o mínimo possível de pessoas se perder no processo, o Flamengo, a gente nem atingiu ainda o ápice da pandemia, o ápice das mortes, né, no Brasil, e a gente ficar falando em retomar futebol, vida normal, como se isso fosse tão simples assim, eu acho que é, acima de tudo, irresponsável e até, enfim, é muito grave, extremamente grave. Perfeito. Eu não vou nem falar, porque senão eu vou me exaltar também. Eu não consigo, são coisas que eu não consigo entender, são ações que eu não consigo entender